Pronto, agora deu certo. Nessa aula de hoje, nossa última aula de cavidade abdominal, a gente vai estudar os rins, as glândulas suprarrenais e os ureteres. Esses canais aqui, assim, essas três estruturas, elas são retroperitoneais. Elas estão coladas aqui na parede posterior do abdômen. A gente vai começar aqui pelos rins. Os rins são órgãos pares, né, direito e esquerdo, localizados aqui na cavidade abdominal e que tem uma posição retroperitoneal. Você vê aqui na imagem que o rim ele já fica em contato com esses músculos da parede posterior do abdômen. O diafragma, o psoas maior, aí também vai ter o músculo transverso, então ele já fica em contato com essa musculatura da parede posterior do abdômen. Eles ficam localizados aqui paralelamente à coluna vertebral, aqui atrás da aorta e da veia cava inferior se localiza a coluna vertebral, fica cada um de um lado da coluna vertebral, e se estendem aproximadamente da 11ª costela até a altura da terceira vértebra lombar. Como vocês vão observar lá no laboratório, os rins são estruturas de pequena dimensão, não são muito grandes os rins. Eles têm aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura, né, lateral, e 3 centímetros de espessura. Ou seja, o rim ele é assim, um pouco achatado antero-posteriormente, ele é fininho, a espessura dele é bem delgada. E pesa aproximadamente 150 gramas no homem e um pouquinho na mulher, um pouco menos na mulher. E tem essa coloração castanha avermelhada. Acredito que todo mundo já viu um rim, por exemplo, um rim caprino, né, de bode, por exemplo, ele tem aquela coloração marrom avermelhada. Quais são as funções do rim? A função principal do rim é eliminar os produtos residuais do sangue, ou seja, as toxinas, o ácido úrico, a ureia, a amônia. O rim ele é considerado o filtro do sangue. Histologicamente, você já deve ter estudado lá com a Isra, a unidade assim, fundamental do rim é o néfron. Então, aqui no néfron, o sangue, tá aqui o sangue, ele é filtrado e essas toxinas, elas são removidas e são eliminadas na forma de urina. O tempo todo, o nosso sangue está passando o rim, aí ele vai passar por essa estrutura aqui, que é o néfron, aqui tem o glomérulo renal, onde esse sangue é filtrado, e aqui as toxinas, elas são removidas do sangue e a urina vai ser eliminada aqui por esse túbulo, se chama túbulo coletor, ele está dentro do rim. Só como eu falei, essa estrutura aqui é microscópica, é histológica, mas essa é a função primordial do rim. Toda vez que a gente faz uma atividade motora, mental, nossas células consomem substâncias nutritivas e oxigênio e liberam, né, gás carbônico e toxinas. O gás carbônico é eliminado pelo pulmão na respiração, mas as toxinas, ácido úrico, ureia, amônia e outros, eles são eliminados pelo rim. Então, essa é a função primordial do rim. Todo mundo sabe que quando a pessoa tem uma insuficiência renal, tem que sofrer a hemodiálise, né? Tem que passar pela hemodiálise, que é exatamente essa filtragem do sangue fora do corpo, fora do rim, já que o rim ele está com essa insuficiência, ele não está conseguindo filtrar o sangue a contento. Só que quando a gente urina, é eliminada não só toxinas, mas também uma certa quantidade de água. Por dia, a gente elimina aproximadamente 1,5 litro de urina, né? Assim, em condições fisiológicas, em estado natural. Claro que isso aí é alterado pela quantidade de água que você consome e também por outros fatores, hormonais também, patológicos, clima, tem vários fatores que vão afetar, mas é em torno disso, 1,5 litro de urina por dia. Como a gente elimina muito líquido, né, muita água na urina, essa é uma outra função do rim, é controlar o volume adequado de sangue e de líquido tecidual no corpo, ou seja, controlar a quantidade de líquido no corpo. Então, às vezes a gente urina um pouco mais, um pouco menos, para manter esse volume adequado. Então, também o rim tem essa função. Alguns medicamentos para controle da pressão sanguínea, eles são diuréticos. A pessoa toma o medicamento, urina, isso aí vai diminuir a pressão sanguínea, porque vai eliminar muito líquido.
E ainda tem a função de produzir eritropoietina. Eritropoietina é uma substância que vai estimular a produção de hemácias. Então, quando o sangue, né, tem poucas hemácias, aí o rim produz essa substância e ela vai estimular os órgãos hematopoiéticos a produzir eritropoietina. O fluxo sanguíneo, ou seja, a quantidade de sangue que passa no rim por minuto é muito alto. Apesar do rim ser uma estruturazinha bem pequena, vocês vão ver lá no laboratório que a artéria renal ela é relativamente grossa para o tamanho do rim. O rim é um órgão que tem uma vascularização muito rica. Os órgãos mais vascularizados do corpo humano são o coração, né, obviamente, o encéfalo, cérebro, encéfalo como um todo, e também o rim. Então, a quantidade de sangue que passa no rim é muito grande. Aproximadamente 1 litro de sangue passa no rim por minuto, de tal forma que a cada 5 minutos todo o sangue passou pelo rim e foi filtrado. Claro que é um processo contínuo, o tempo todo está passando, e normalmente o adulto tem cerca de 4,5, um pouco mais de sangue. Então, de 5 em 5 minutos, todo o nosso sangue passou pelos rins e foi filtrado. E essas toxinas, elas vão sendo removidas aí do sangue. E essa filtragem do sangue vai produzir a urina, e como eu já tinha falado, a gente elimina aproximadamente 1,5 litro de urina por dia. Pessoal, tudo bem até agora? Já estudaram rim lá na fisiologia? Estamos estudando. Ah, ótimo. A fisiologia renal ela é bem interessante. Então, aqui vocês estão vendo o rim externamente, né? A morfologia externa do rim. Sempre o livro ele vai dar essa informação, que o rim tem a forma de um grão de feijão, porque ele é convexo aqui de um lado, né, lateralmente, e ele é côncavo aqui medialmente. Então, lembra assim o formato de um grão de feijão. Como o rim é achatado antero-posteriormente, ele é fininho de frente para trás, ele tem uma face anterior, que é tudo isso que você está vendo aqui nessa figura, e atrás a face posterior. Lá no laboratório, para você identificar a face anterior e posterior, é importante você saber essa informação aqui, que a face posterior ela é mais reta, ela é mais plana, e a face anterior ela é mais convexa, ou seja, ela é mais arredondada, ela é mais abaulada. E a região posterior é mais plana. A região posterior está em contato com a parede posterior do abdômen, então ela é assim mais reta. E essa face anterior ela está em contato com alguns órgãos, que do lado direito, com o fígado, com o duodeno, com o colo ascendente, aí ele tem assim uma forma mais convexa. O rim também apresenta duas bordas. Essa borda aqui convexa, que ela fica assim para fora, é a borda lateral. E essa borda aqui côncava, que ela fica, né, para dentro, ela é a borda medial. Então, borda lateral convexa e a borda medial côncava. Nessa concavidade da borda medial se localiza o hilo renal. O hilo é uma abertura no órgão onde passam artérias, veias, nervos, canais. E aqui no rim, né, se localiza nessa borda medial. E as estruturas que entram ou saem do rim formam o pedículo renal. Então, o que é que tem aqui no pedículo renal? Tem essa veia aqui que é a veia renal. A veia renal é a estrutura mais anterior do pedículo renal. Então, lá no laboratório, quando vocês estiverem estudando o rim, tiver um rim isolado, vocês vão ver, perceber se ele é direito ou esquerdo, observando essas duas informações. Um é quanto às faces, que eu já falei, e a outra é quanto à posição aqui no pedículo renal. A estrutura mais anterior é a veia renal. Aí aqui atrás da veia vai ter a artéria renal e atrás da artéria renal vai ter essa outra estrutura aqui, que é a pelve renal. A artéria renal entra no rim trazendo sangue para ser filtrada aqui dentro e também para irrigar o rim. E a artéria renal, ela é ramo da aorta abdominal, ela é um ramo visceral par da aorta abdominal. Aí o sangue, depois que ele é filtrado e que ele nutre, que ele irriga o rim, ele vai sair aqui pela veia renal. E a veia renal, ela é tributária da veia cava inferior, ela vai desembocar na veia cava inferior. A pelve renal é uma estruturazinha saindo aqui do rim em forma de funil, que quando ela se estreita aqui embaixo, vai originar o ureter,
né? A continuação dela aqui é o ureter, e vai sair do rim conduzindo a urina para a bexiga. O ureter é um canal que vai levar a urina do rim para a bexiga. E além dessas três estruturas mais calibrosas, que vocês vão identificar lá no laboratório, ainda tem também nervos e vasos linfáticos. São estruturas pequenas, não estão representadas na imagem, também vocês não vão ver lá no laboratório, mas também fazem parte do pedículo renal. E externamente, o rim apresenta assim, duas extremidades, né? Uma extremidade aqui superior, que a gente chama de polo superior, e o polo superior do rim ele vai ser ocupado pela glândula suprarrenal. E aqui embaixo tem o polo inferior. Então, essa aí é a morfologia externa do rim: duas faces, anterior e posterior, duas bordas, medial, côncava e lateral convexa, e dois polos, superior e inferior. E na borda medial se localiza o hilo renal, cujas estruturas que entram ou saem formam o pedículo renal. O rim, como você viu aqui nessa figura, ó, ele é revestido por uma membranazinha fibrosa que se chama cápsula renal. Quando o rim está sadio, essa cápsula renal ela sai com muita facilidade. Não sei se vocês já viram um rim de animal, quando você vai, por exemplo, assar um rim, você faz um cortezinho assim na superfície do rim e remove toda essa cápsula, porque a cápsula renal ela é fibrosa, são fibras colágenas, portanto duras, resistentes. Então, se você vai preparar para comer, você tira essa cápsula renal. Ela, como toda cápsula que tem nos órgãos, é uma proteção, um revestimento do órgão. Normalmente todo órgão ele é revestido assim por uma membranazinha fibrosa. Aí essa membrana, que no rim a gente chama de cápsula renal. Mas em torno do rim existe assim uma malha de tecido adiposo, ó, que nessa figura você está vendo aqui em cima o fígado, aqui a glândula suprarrenal e aqui está o rim e aqui o intestino grosso. Aí em volta do rim geralmente fica assim muita gordura. A gente tem tendência a acumular tecido adiposo aqui nessa região do flanco, né? Aquela gordurinha ali posterior. E essa gordura que fica assim, envolvendo aqui o rim, bem próximo ao rim, a gente chama de gordura perirenal, também chamada de cápsula adiposa perirenal. Aí, revestindo o rim, a suprarrenal e essa gordura perirenal, tem uma membrana, assim, mais externamente, que se chama fáscia renal, que é essa linhazinha branca que você está vendo aqui na imagem, a fáscia renal. E por fora da face renal fica mais gordura. Essa gordura aqui mais distante do rim, né, mais assim lateralmente, se chama corpo adiposo pararenal. Tem a perirenal, que fica entre a cápsula renal e a face renal, e tem a pararenal, que fica por fora da face renal. Então, aí a gente considera isso aí os envoltórios dos rins. Às vezes a pessoa é assim, gorda, obesa, e aí faz um regime muito brusco, e aí perde essa gordura, assim, muito bruscamente, e o rim desce um pouquinho. Esse processo se chama pitose renal. Pitose, queda, caída do rim. Só que normalmente ela não traz, assim, nenhum efeito, né, colateral. É só uma mesmo porque o rim ele fica sustentado, ele fica incrustado nessa gordurazinha lateral. Quando ela desaparece, a pessoa tem muita gordura, perde muito rapidamente. Aí o rim desce um pouquinho, mas como eu falei, não traz nenhuma sequela, não. Mas tem um nomezinho que é pitose renal. O rim, ele fica lá, ele é um órgão retroperitoneal, né? Essa membrana que você está vendo aqui, ela é cortada em alguns pontos, é o peritônio parietal, né? Aí ele tem aqui, essa área aqui representa a área nua do fígado, essa área aqui representa a região do colo ascendente e do colo descendente, que também são retroperitoneais. E aqui o rim, ele é coberto só anteriormente, em algumas regiões aqui, pelo peritônio, mas ele é retroperitoneal. A face posterior do rim, ela fica em contato com os músculos da parede posterior do abdômen, né? Como eu já tinha falado, por exemplo, o diafragma, o psoas maior, o transverso do abdômen. Então, as relações posteriores dos rins são os próprios músculos da parede posterior do abdômen.
As relações anteriores, elas são diferentes no rim direito e no rim esquerdo, que a gente sabe que alguns órgãos, por exemplo, o fígado, o duodeno, estão do lado direito, e outros órgãos, o estômago, o baço, estão do lado esquerdo. Então, aqui nesse slide está mostrando as relações anteriores dos rins. Aqui, começando aqui pelo rim direito. O rim direito, ele se relaciona aqui superiormente com o fígado. Quando a gente estudou o fígado, a gente viu que tem uma depressão bem grande na face visceral do fígado, que é a impressão renal, então se relaciona com o fígado. Aqui se relaciona com o duodeno. O duodeno, ele contorna aqui o rim assim próximo ao hilo. Se for fazer, se a pessoa for fazer alguma cirurgia envolvendo aqui o hilo renal, aí o duodeno ele tem que ser rebatido, ele tem que ser puxado daí, retirado, porque o duodeno fica sobre o hilo renal direito. Vai ter relação também com o colo ascendente, e também assim com a flexura cólica direita. E então, essas são as relações do rim direito. Superior, os dois rins se relacionam com a glândula suprarrenal, tá? Que é a suprarrenal direita e a suprarrenal esquerda. Aí o rim esquerdo, ele já vai se relacionar com outras vísceras. Aqui superiormente, ele se relaciona com o estômago. O rim esquerdo, ele vai fazer parte do leito do estômago, que é aqueles órgãos que ficam atrás do estômago. Tá? Aqui é a relação com o estômago. Se relaciona aqui também com o baço. Também no baço, a gente viu a área renal do baço. Se relaciona com a flexura cólica esquerda e o colo descendente. Também com a cauda do pâncreas, a cauda do pâncreas se dirige aqui para o baço e tem essa relação com o rim esquerdo, e ainda com as alças intestinais, o jejum e o íleo. Então, essas são as relações do rim esquerdo e do rim direito, que são diferentes. As relações anteriores, porque relação posterior é igual, que são os músculos da parede posterior do abdômen, e relação superior também é igual, que são as glândulas suprarrenais. A gente agora vai estudar a estrutura macroscópica do rim. Se você pega o rim e faz uma secção frontal, né, uma secção coronal do rim, você observa aqui a estrutura macroscópica do rim internamente. O rim, como eu já tinha explicado naquela outra imagem, ele é revestido externamente por uma membrana fina, fibrosa, que se chama cápsula renal. Aí essa parte aqui periférica do rim, próximo da cápsula renal, se chama córtex renal. Córtex, uma palavra que significa casca. Então aqui por fora é o córtex renal. É a parte mais externa e tem uma coloraçãozinha mais clara, mais pálida. Aí aqui internamente ao córtex renal tem a medula renal, que é onde tem essas estruturazinhas vermelhas, que são as pirâmides renais, que é assim, uma estrutura bem importante do rim. Então, aqui é a medula renal. A medula renal é uma parte mais interna e ela é assim mais escura, tem a coloração mais escura em virtude das pirâmides renais. E aqui internamente, o rim ele tem assim como se fosse uma cavidade, um espaço que se chama seio renal. O seio renal é um recesso, ou seja, uma cavidade, é como se o rim fosse cavitário aí dentro, contínuo com o hilo renal e que vai ser ocupado por algumas estruturas, como, por exemplo, os cálices e a pelve renal, e por aqui também vão passar artérias, veias, nervos, e ainda tem um pouco de gordura dentro do seio, que se chama gordura intrasinusal. A gente sabe que seio, em latim, é sinus. Então, gordura intrasinusal é uma gordurazinha também que tem aí dentro do seio renal. Então, vamos estudar mais detalhadamente cada uma dessas estruturas. Essa parte aqui do córtex renal, adjacente à pirâmide, que fica se circundando a pirâmide, a gente chama de arcos corticais. Uma pirâmide e o seu arco cortical associado, essa região aqui toda do rim é um lóbulo do rim. Um lobo, o rim tem vários lobos, que são sua pirâmide e o córtex associado àquela pirâmide. Aí aqui esse córtex se chama arco cortical. Só que o córtex, ele se projeta aqui entre duas pirâmides e aí vai formar as colunas renais.
Então, aqui são as colunas renais e aqui são os arcos corticais. E o córtex, quando a gente observa assim o córtex, é como se ele fosse assim todo estriado, é como se ele tivesse umas linhazinhas saindo aqui da pirâmide e se espalhando aqui pelo córtex. Essas estruturas são chamadas de raios medulares, como se fossem raios saindo aqui da medula em direção ao córtex, então são os raios medulares. Na medula, que é essa parte aqui mais interna, a estrutura principal da medula são as pirâmides renais. Dentro das pirâmides renais e do seu córtex associado é onde vão se localizar os néfrons, que é a estrutura microscópica e funcional do rim, né, que vai mesmo produzir a urina. Então, fica dentro desse complexo aí da pirâmide com o córtex associado. A pirâmide renal, ela tem essa formazinha piramidal, triangular, e essa parte mais dilatada, voltada para o córtex, é a base da pirâmide, mais externamente. E aqui mais internamente, essa pontinha aqui da pirâmide é o ápice da pirâmide. O ápice da pirâmide renal se chama papila renal. Então, o que é a papila renal? É o ápice da pirâmide renal. E a papila renal, ela apresenta vários orifícios onde vão terminar aqueles túbulos coletores, e os buraquinhos que tem nela se chamam forame papilar. Que dentro do néfron, a urina é formada. Aí a urina, depois de formada, ela passa por um túbulo que se chama túbulo coletor. Aí o túbulo coletor, ele tem um furinho aqui na papila renal, e esse furinho se chama forame papilar. Como cada pirâmide tem vários túbulos coletores, ela também tem vários forames papilares. Então, a papila renal, ela apresenta inúmeros orifícios que são chamados de forames papilares. Cada papila renal, ela vai se encaixar dentro de uma estruturazinha que parece uma taça, como se fosse uma taçazinha recebendo a papila renal, e essa estrutura se chama cálice renal menor. Aqui você vê alguns cálices renais menores abertos, cortados, que tem um, aqui tem um segundo, aqui tem um terceiro, lá para trás vai ter um quarto, aqui do lado tem um quinto. Então, são vários cálices renais menores, né? Cada um vai receber uma pirâmide. Normalmente, cada rim tem mais ou menos 12 pirâmides, 12, 13. Já foram encontrados rim com 5 pirâmides, rim com 18, são extremos. Eles podem variar nesses extremos aí, mas normalmente tem 12 ou 13 pirâmides renais. E as pirâmides elas vão se encaixar dentro aqui desses cálices renais menores. Vários cálices renais menores, eles se juntam para formar o cálice renal maior. Cada rim tem 2 ou 3 cálices renais maiores. Nesse aqui da figura tem 3, um aqui em cima, um aqui no meio e outro aqui embaixo. Os cálices renais maiores, eles vão se unir e vão formar a pelve renal. A pelve renal, ela tem forma de funil, ela vai se estreitando, ela vai sair aqui através do hilo renal, e quando ela sai do rim e se estreita aqui, vai formar o ureter. Então, a urina é produzida aqui, né, na pirâmide. Aí o tempo todo a gente está produzindo urina, dormindo, fazendo alguma atividade física, alguma atividade está produzindo urina. Aí a urina vai sair aqui, né, produzida no néfron, aí vai passar pelo túbulo coletor, aí vem para o cálice renal menor, cálice renal maior, pelve renal, ureter e vai para a bexiga. Aí lá na bexiga, a urina ela é armazenada temporariamente até o momento da micção, que é o ato de urinar. Então, o sistema urinário, quando a gente estuda assim por sistema, o sistema urinário é formado por 4 órgãos, que são os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Quem produz a urina é o rim, então a gente diz que o rim é o órgão secretor do sistema urinário. E ureter, bexiga e uretra, que só conduz urina, eles são órgãos excretores. Eles excretam, eles eliminam a urina, mas quem produz mesmo a urina é o rim. Depois que a urina passa aqui pelo rim, ela não sofre mais mudança, ela
é conduzida do rim para a bexiga pelo ureter, ela é armazenada na bexiga temporariamente, e da bexiga para o meio externo ela é eliminada através da uretra, já é um outro órgão pélvico que a gente vai estudar só na outra unidade. Professora, o tubo coletor, ele passa pela coluna ou é pela medula renal? Não, ele passa pela pirâmide renal. Ele passa aqui dentro da pirâmide, ó. Deixa eu mostrar bem aqui uma outra figura, bem aqui, ó. Opa, depois eu volto. Aqui é a pirâmide renal. Essa figurazinha está mostrando uma pirâmide renal. Aqui é a papila renal e aqui é o córtex associado a ela. Esse aqui é um lobo do rim. Aí aqui estão os néfrons, ó. Aqui tem um néfron desenhado, esse marronzinho. Aqui tem outro néfron desenhado. Aí os néfrons, eles vão filtrar o sangue, produzir a urina, e a urina vai cair dentro desse túbulo aqui, ó, o túbulo coletor. Aqui está representando só um, mas numa pirâmide tem vários túbulos coletores. Aí os túbulos coletores, quando eles terminarem aqui na papila renal, cada furinho desse aqui é um forame papilar. E o túbulo coletor, ele vai receber vários néfrons, já que no rim existem milhares de néfrons. Aqui só desenhou 2, mas eles são bem numerosos. E aqui esse marrom aqui é o túbulo coletor. Em cada pirâmide tem vários túbulos coletores. Certo? Show, obrigado. Nada. Agora a gente vai falar sobre a vascularização dos rins. Então, os rins, como eu já falei no início da aula, apesar de ser uma estruturazinha pequena, é um órgão que recebe um fluxo sanguíneo muito grande, né? Muito intenso. E a artéria renal, ela é assim, relativamente calibrosa para o tamanho do rim, porque o rim é muito pequeno. Comparar aqui com a artéria mesentérica, que são assim, quase da mesma espessura, mas a mesentérica é um pouquinho mais dilatada, mais grossa. Mas a artéria renal também ela é bem dilatada. Então, o rim vai ser irrigado pela artéria renal. A aorta abdominal dá vários ramos, entre esses ramos, visceral pata e artéria renal esquerda e artéria renal direita. A aorta, ela fica no lado esquerdo do corpo, né, do plano mediano. Se ela está do lado esquerdo, a artéria renal esquerda ela é mais curta e a artéria renal direita ela é mais longa. Lá no laboratório tem algumas peças que são 2 rins, aí tem a aorta e a veia cava inferior entre eles. Para eu saber qual é o rim direito e qual é o rim esquerdo, eu tenho que saber que aquele rim mais próximo da aorta é o rim esquerdo e o rim mais próximo da veia cava inferior é o rim direito. Então, como o rim esquerdo está mais próximo da aorta, a artéria renal esquerda ela é mais curta e a artéria renal direita ela é mais longa. Elas têm tamanho diferente. Então, a artéria renal, ela sai da aorta e se dirige ao rim. Próximo do rim, ela vai se bifurcar num ramo anterior e no ramo posterior, que está passando lá atrás. Esses ramos anterior e posterior, eles vão se dividir em artérias segmentares. O rim apresenta 5 segmentos, portanto, 5 artérias segmentares. Esse ramo posterior só origina uma artéria segmentar, que é a artéria segmentar posterior. E esse ramo anterior, ele vai originar 4 artérias segmentares. Essa aqui se chama artéria segmentar superior, essa aqui é a artéria segmentar inferior. E essas duas aqui, elas são chamadas artéria segmentar antero-superior e artéria segmentar antero-inferior. Olha, o rim, nessa figura que você está vendo, essas partes coloridas são os segmentos do rim. Anteriormente, eu vejo 4. Superior, antero-superior, antero-inferior e inferior. Aí atrás eu ainda vejo um pouco, né, do superior e do inferior, mas só tem um aqui que é o posterior. Então, a artéria segmentar posterior, ela se origina do ramo posterior da artéria renal. E essas 3 aqui, essas 4, superior, antero-superior, antero-inferior e inferior, elas se originam do ramo anterior da artéria renal. Tudo bem? Aí as artérias segmentares,
elas se dirigem lá em direção à pirâmide. Quando elas estão aqui próximo da pirâmide, elas se dividem e vão originar as artérias interlobares entre duas pirâmides vizinhas, que eu falei que a pirâmide com o seu córtex é um lobo do rim. Então, essas artérias que passam aqui entre os lobos são as interlobares. Essa aqui, essa e assim por diante, interlobares. As artérias interlobares, quando elas chegam aqui na base da pirâmide, elas vão fazer uma curvazinha envolvendo a base da pirâmide, e aí elas são denominadas de artérias arqueadas. Ó, nessa figura aqui de baixo, essa aqui é uma artéria segmentar, aí ela se dividiu aqui, originou a interlobar, aí a interlobar, quando ela faz esse arco em torno da base da pirâmide, ela se chama artéria arqueada. Da artéria arqueada, vão sair essas artérias aqui, que elas são chamadas de artérias interlobulares. Interlobar, essa aqui maior, e essa menorzinha aqui, já originada da arqueada, é a interlobular. Lóbulo é um diminutivo de lobo, então interlobular. As artérias interlobulares, por sua vez, elas vão originar umas artériazinhas assim, que saem assim perpendicularmente, são chamadas de arteríolas aferentes. Essas arteríolas aferentes, elas vão entrar dentro de uma cápsula e elas vão se capilarizar dentro daquela cápsula. E esse complexo, né, que vai formar assim, tipo uma bolinha aqui, ó, no rim, se chama glomérulo renal. Aqui nesse glomérulo renal, esse sangue aqui capilarizado, ele vai ser filtrado e ele vai entrar dentro dessa alçazinha aqui, ó, alça de Henle. Aí primeiro ele forma esses túbulos contorcidos, depois forma a alça túbulo delgado, depois volta, todo o processo aqui da biodinâmica renal. Aí a urina produzida aqui vai entrar dentro desse túbulo coletor. E o sangue, restante do sangue já filtrado, vai sair por uma outra arteríola aqui, que se chama arteríola eferente. Ó, cada glomérulo renal tem a arteríola aferente que entrou e a arteríola eferente que saiu dele. Aí essa arteríola eferente, ela vai se capilarizar aqui para nutrir, né, para irrigar o rim. Tá? Então, são as arteríolas retas, a gente chama essas aqui, ó. Depois que a arteríola eferente sai, ela vai originar essas arteríolas retas, aí elas vão irrigar aqui o rim. Na verdade, essas arteríolas retas, existem as arteríolas retas verdadeiras e as falsas. Porque tem umas que já saem aqui direto da artéria arqueada, ó, já sai direto da arqueada. Elas são chamadas de arteríolas verdadeiras. Aí essas que saem aqui já depois do glomérulo, da arteríola eferente, são as falsas. É uma denominaçãozinha para diferenciá-las. Então, nessa vascularização aí do rim, esse sangue ele é filtrado para a retirada das toxinas e ele também irriga, nutre o rim. Então, ele tem essa dupla função, né? Ele tem esse aspecto funcional de filtrar o sangue, removendo as toxinas, e tem também esse aspecto nutricional, de fazer mesmo a vascularização do rim, através desses vasos retos, mas que eles são divididos em verdadeiros e falsos. Professora, Sim. eu posso dizer então que o nutre o rim é só né? Mas assim, as arteriolas retas, ela vem lá da artéria renal. Agora, a última mesmo, que vai se capilarizar para nutrir, são chamadas de vasos retos. Tá certo, obrigada. Tudo bem? Mas assim, é um processo, né, contínuo. Mesmo sangue passa aqui, vai passar em todas essas artérias, aí vai se capilarizar, aí depois o sangue vai retornar pelas veias agora. Aí as veias têm a mesma nomenclatura. Aqui são as veias interlobulares, aí elas vão desembocar nas veias arqueadas. As veias arqueadas drenam para as veias interlobares. As interlobares drenam para as veias segmentares
E as veias segmentares, elas vão se juntar e vão formar a veia renal. Aí a veia renal, direita e esquerda, elas vão desembocar na veia cava inferior. Aí aqui vai ser o contrário das artérias. A veia cava inferior está do lado direito. Então, a veia renal direita, ela vai ser curta e a veia renal esquerda, ela vai ser longa. Ou seja, do lado esquerdo, a artéria é curta e a veia é longa. Aí do lado direito é o contrário, a veia é curta e a artéria é longa. Você tem que pensar sempre na posição dos vasos. A aorta está do lado esquerdo e a veia cava está do lado direito. Aí você já deduz o que é maior e o que é menor. Tudo bem, pessoal? Sobre rim? Bem, então vamos estudar agora os ureteres. A gente tem dois ureteres, o ureter esquerdo e o ureter direito. São canais, são tubos que vão conduzir a urina do rim para a bexiga, que é a bexiga. É que na bexiga a urina vai ser armazenada temporariamente. O ureter, ele tem músculo liso na sua parede. Esse músculo liso, ele faz movimento peristáltico para que essa urina seja conduzida para a bexiga. É como o esôfago. O fator principal da deglutição e da condução da urina não é a gravidade. Eu posso estar deitada, a urina continua indo normalmente, porque o que leva a urina é o peristaltismo, é o movimento peristáltico aqui do ureter. A parede do ureter tem músculo liso, né, que faz esse peristaltismo. Então, a função dos ureteres é conduzir a urina do rim para a bexiga. Como eu já falei, a urina é armazenada aqui na bexiga. A bexiga tem uns esfíncterzinhos para manter ela fechada. Aí, na hora da micção, a urina sai da bexiga para o meio externo através da uretra. Não confundir uretra com ureter. Ureter são dois, do rim para a bexiga, e a uretra é só um da bexiga para o meio externo. Na verdade, os esfíncterzinhos a gente já chama de esfíncter da uretra. Tem o esfíncter uretral externo e o esfíncter uretral interno. Mas como o bexiga e uretra já se localizam na pelve, a gente só vai estudar na unidade 4. Mas o ureter, assim como o rim, ele é retroperitoneal. Você viu que ele desce aqui na parede posterior do abdômen, aqui em contato com os músculos. Aqui é o músculo psoas maior. Ele vai aqui em contato com o músculo psoas maior. Aí depois vai passar aqui pela abertura superior da pelve e vai penetrar na pelve. Então, ele é retroperitoneal, é uma estrutura assim comprida, de 25 a 30 centímetros de comprimento. No entanto, ele é bem fininho, ele tem mais ou menos 5 milímetros de largura. Aí vai passar só, digamos assim, uma água, né? Urina, então ele é bem estreito. Inclusive, algumas pessoas têm cálculo renal, a urina tem sais minerais. Em algumas pessoas, esses sais minerais se condensam, se juntam, e aí vão formar uma estruturazinha mineralizada, que a gente chama cálculo renal, mas que as pessoas popularmente chamam de pedra, né? Pedra nos rins. Aí o rim, a gente viu lá os cálices renais, maiores, menores, pelve renal, é tudo muito dilatado. Então, o cálculozinho fica ali. Aí a dor que normalmente o paciente sente é quando o cálculo está passando aqui no ureter, que o ureter é longo e fino. Então, imagina uma pedrazinha passando aqui. Vai ficar irritando a mucosa do ureter, e além disso, essa musculatura do ureter, ela vai se contrair, né, assim, com muita força, para tentar eliminar esse cálculo renal. Isso aí dá uma dor muito intensa, uma dor muito aguda. Então, essas são as características do ureter. O ureter, ele tem uma parte abdominal, né, que é a sua parte superior, e uma parte pélvica, que é a sua parte inferior. Ele está dividido em duas partes, porque ele se localiza na cavidade abdominal e na cavidade pélvica. E ao longo da sua descida, ele apresenta algumas constricções, né? Lembrando lá, comparando lá com o esôfago, ele também tem constricções que são estreitamentos. A pelve renal, eu tinha falado sobre a pelve renal, ela tem a forma de funil. Na hora que ela sai aqui do ureter, a ureter fica bem estreita aqui em cima, já próxima aqui do rim. Esse estreitamento, aqui naquela outra figura, eu tinha até, deixa eu ver bem aqui, qual era a figura? A Maria está longe, aqui, ó. A pelve,
funil. Aí, na hora que sai aqui, ó, o ureter fica bem estreito aqui. Essa regiãozinha aqui a gente chama de constricção abdominal. E depois ele dilata um pouquinho, ó. Aqui é a constricção abdominal, é logo na saída aí da pelve aqui no rim, logo no início do ureter. Aí o ureter dilata um pouco, ele vai descer e depois ele vai cruzar os vasos ilíacos, ó, artéria ilíaca, a veia ilíaca. Quando ele cruza aqui os vasos ilíacos, nessa região também ele fica fino. Aí aqui se chama constricção ilíaca, é na hora que ele entra aqui na cavidade pélvica, que vai coincidir com esse cruzamento com os vasos ilíacos. Depois dilata um pouquinho novamente e volta a se estreitar quando ele for entrar na bexiga. A parede da bexiga ela é assim dilatada, ela é grossa. Aí na hora que o ureter vai passando pela parede da bexiga, ele também fica fino aqui. Constricção vesical. A bexiga, ela também é chamada de vesícula urinária. O que é uma vesícula, como a gente estudou lá para a vesícula biliar, é um saco que armazena uma secreção que é produzida em outro órgão. Vesícula biliar armazena a bile que é produzida no fígado. A vesícula urinária, que é a bexiga, ela armazena a urina que é produzida no rim. E as estruturas da bexiga a gente chama de vesical, artéria vesical, veia vesical. Então, essa palavrazinha vesical, normalmente relacionada à bexiga. E a constricção vesical é quando o ureter, ele entra aqui na bexiga. Aqui é uma sexo feminino, é uma mulher. Aqui tem a bexiga, aí aqui atrás tem o útero, né, que é o colo do útero, e lá atrás tem o reto. Se fosse o homem, só tinha dois órgãos aqui embaixo, né, o reto e a bexiga. Aqui nessa figura você está vendo o plexo lombosacral, aqui, ó, os nervos sacrais, artéria ilíaca comum, aí aquela se bifurca, ilíaca interna e ilíaca externa. Então, sobre ureteres, é isso aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal é uma glândula endócrina, né? Vai produzir hormônios. E, normalmente, glândula endócrina, assim, a anatomia dela em si é muito pequena. A glândula endócrina não tem muito detalhe anatômico. É uma massazinha ali que produz hormônio. Então, a anatomia dela é bem simples. O que a glândula endócrina tem de rico, né, muita coisa para estudar, é a fisiologia. Aí, na fisiologia, tireoide, hipófise, suprarrenal, tem muito conteúdo, mas anatomicamente são estruturas bem simples. E tem também rico a vascularização. Como as glândulas endócrinas produzem hormônios que vão ser coletados pelo sangue, para ser difundido pelo sangue do corpo humano, normalmente elas têm uma irrigação muito rica. A suprarrenal, uma estruturazinha pequena, ela tem várias artériazinhas aqui. Então, elas têm uma irrigação e uma fisiologia rica, mas anatomicamente elas são bem simples. Então, são duas glândulas, né, endócrinas, portanto, bilaterais, de coloração amarelada. Normalmente, as glândulas têm assim, uma coloração mais amarelada. Né? Vocês viram lá no pâncreas, por exemplo, e se localizam no polo superior do rim. Tá? Aqui a glândula suprarrenal direita e a glândula suprarrenal esquerda. Elas também são chamadas de glândulas adrenais. E elas têm assim um formato um pouco diferente, porque a glândula suprarrenal direita, ela é assim mais pontiaguda, né, aqui em cima, apresentando uma forma piramidal. Você vê que ela é mais triangular, é uma pirâmide de base triangular. E a glândula suprarrenal esquerda, ela é assim mais arredondada, ó. Ela tem forma de meia-lua, tem uma forma semilunar, né? Meia-lua. Então, elas têm um formato diferente. Lá no laboratório, nas peças de rim, sempre fica a glândula suprarrenal esquerda. E eu vou já dizer por que é que ela fica e a outra não está lá, porque é que só está a esquerda. Ela sempre, junto com o rim esquerdo, sempre tem a suprarrenal esquerda. Porque a suprarrenal esquerda, a veia dela desemboca aqui na veia renal. E na hora da dissecação ela fica aqui junto. E essa aqui ela termina saindo. A suprarrenal, se você faz uma secção nessa glândula, ela é formada por duas regiões diferentes. Essa região periférica, essa parte mais externa, se chama córtex renal. E ela tem uma coloração mais amarelada.
Essa parte aqui profunda, interna, ela se chama medula renal, né? Casca e miolo, córtex e medula, e ela tem uma coloração mais avermelhada, ela tem um vermelho mais intenso. E além dessa localização diferente, elas têm também a origem embrionária diferente, porque o córtex da suprarrenal, ele se origina do mesoderma, né? No embrião tem aqueles três folhetos, endoderma, ectoderma e mesoderma, ele se origina do mesoderma. E a medula, ela se origina no ectoderma neural. Vocês estudaram lá na aula de embriologia do sistema nervoso? Na aula lá do Monte, e vocês viram que o ectoderma neural, ele vai formar o sistema nervoso. Só que o ectoderma neural, ele vai formar o tubo neural e a crista neural. Aí o tubo neural vai formar o sistema nervoso central. E a crista neural vai formar o sistema nervoso periférico e algumas estruturas que não são do sistema nervoso. Como, por exemplo, uma células lá no dente, uma células lá na tireoide, e essa parte também aqui da suprarrenal, que se chama medula da suprarrenal. Inclusive, os hormônios da medula da suprarrenal também são produzidos lá no sistema nervoso, que são a noradrenalina e a adrenalina. E o córtex da suprarrenal vai produzir o cortisol e a aldosterona. Então, tem posição diferente, origem embrionária diferente e também hormônio diferente. É como se fossem duas glândulas coladas em uma só. Então, tem o córtex e a medula da suprarrenal. Então, como eu já falei, a medula produz adrenalina, noradrenalina. Vocês estudam muito na fisiologia, isso aí, não vou nem me aprofundar, que é fisiologia, isso é fisiologia. Pula. E o córtex da suprarrenal produz aldosterona, que é um mineralocorticoide. É um corticoide que atua no metabolismo de sais minerais, né, mais precisamente o sódio, o potássio, e o cortisol, que atua no metabolismo da glicose, né, dos carboidratos, tendo assim uma ação hiperglicemiante. Mas também estudo na fisiologia, vamos pular. E anatomicamente, a gente, como eu falei, o que as glândulas endócrinas têm de rico é uma vascularização. Normalmente, a gente do tireoide, pâncreas, tem muita artéria, né, ali nesses órgãos, nessas glândulas endócrinas. E a suprarrenal também tem essa característica. Ela é uma estrutura bem pequena, mas ela apresenta artéria suprarrenal superior, artéria suprarrenal média e a artéria suprarrenal inferior, né? E todas elas vão se ramificando aí dentro da suprarrenal. A artéria suprarrenal superior, ela se origina na artéria frênica inferior. A aorta, o primeiro ramozinho aqui da aorta abdominal, são as frênicas, que vão irrigar o diafragma. Aí as frênicas inferiores, elas vão originar umas artériazinhas curtas que vão entrar logo aqui na glândula suprarrenal. Todas elas a gente chama de artéria suprarrenal superior. A artéria suprarrenal média, né, direita e esquerda, ela se origina da aorta. Entre os ramos viscerais pares da aorta abdominal são a suprarrenal média, a renal e a gonadal. E no homem é testicular e na mulher ovárica. E, finalmente, a artéria suprarrenal inferior, ela se origina da artéria renal, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, suprarrenal superior, da frênica inferior, suprarrenal média, da aorta abdominal, e suprarrenal inferior se origina da artéria renal. Aí esse sangue entra, irriga, a suprarrenal absorve os hormônios, né, recolhe os hormônios, aí o sangue vai sair apenas por uma veia, que é a veia suprarrenal. A veia suprarrenal direita, que é essa aqui, ela é tributária da veia cava inferior. Aqui a veia cava inferior está cortada, mas claro que ela passa aqui contínuo, próximo da veia suprarrenal. Então, veia suprarrenal direita é tributária da veia cava inferior. Já a veia suprarrenal esquerda, que é essa aqui, ela é tributária da veia renal. Só você lembrar que, como a veia cava inferior está do lado direito, ela está muito distante da suprarrenal esquerda.
Aí a suprarrenal esquerda, ela drena para a veia renal, e daqui é que o sangue vai para a veia cava inferior. A veia renal esquerda, né, que ela é longa, ela vai receber essa veiazinha aqui de cima, que é a veia suprarrenal, e ela vai receber essa veia que vem aqui de baixo, que é a veia gonadal, né, testicular ou ovárica. E essas duas veias, suprarrenal e gonadal, do lado direito, elas são tributárias da veia cava inferior. E do lado esquerdo, a veia renal. Também lá no laboratório, na peçazinha natural, você vê essas duas veias chegando aqui na veia renal esquerda. Bem, então era isso nossa aula de hoje. Né? Rim, suprarrenal e ureteres. Beleza? Beleza. Todo mundo acordado? Prova, né? Hum? Acaba aí o assunto da prova. Sim, o assunto da prova termina aqui. Isso. Então, nessa aula, a gente deu, acho que foram 7 aulas, se eu não me engano. Primeira aula, a gente deu aquelas características, divisão da cavidade abdominal e peritônio. Aí depois, fígado e vias biliares, baço e pâncreas, estômago e esôfago cervical, intestino delgado, intestino grosso e rins e ureteres e uretra. Rins, ureteres e glândula suprarrenal. Para finalizar nossa aula, tem aqui um QR Code para vocês fazerem aí uma atividade, um exercício. Moderno demais. É modernidade aqui em pessoa, Noêlia Leal. Vamos lá, entrem aí. Hã? Leu aqui. Não, Não leu ainda. não leu, não? Professor, o meu também não tá lendo bem, não. Tá lendo, não. Deixa eu ver aqui, pois a turma A leu. Deixa eu botar bem aqui. O meu deu certo, professor. Eu. Vê aí se lê aqui. Deu certo. Certo? Deixa eu ver aí, eu vou botar bem aqui, vê bem aí. Se não der, eu coloco o link. Tá muito chique, rapaz. Pois é. Professora se esforça. Professora... Não é, Luiz? O Luiz está aí hoje? Entendeu, Luiz? Sim, professora, só Né, Luiz? demais. A gente se Tem que se esforça reinventar todo para dia, fazer né? tudo, quer se atualizar. Às vezes forçado, às vezes não, né? É, Naturalmente. exato. Não, Socrates já enjoou, Kahoot já enjoou, o que é que eu Já. faço agora? Tem que ficar Mas sempre se atualizando. não descansa não, o pobre do Não. professor. Trabalha antes, durante e depois, né? Exatamente, só recebe o durante, hein, Luiz? Vai de Só recebe trabalhar durante, né? mesmo, antes e depois também. Ei, professora, eu não tô conseguindo, não. Joga o link aí, por favor. Ah, pois deixa eu só entrar bem aqui. Eu Só um botei bem minuto. no grupo, Fernanda, no WhatsApp, o link. Dá uma olhada. Ah, já botaram? Só lá confirmar se consegue. Deixa eu só, porque eu estava... Valeu, consegui. Conseguiu? Pois ótimo. Esse que eu estava fazendo com o grupo 1 ontem. Eu fiz um de glúteo, coxa e perna, bloco 1. Todo mundo já conseguiu? Já está aparecendo, é o gabarito da primeira.